Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar então sobre barroco, que a gente já viu anteriormente. Mas, gente, nós vamos falar especificamente então do Gregório de Matos. Então vamos falar mais um pouquinho sobre o Boca do Inferno. Então, gente, alguns críticos, eles acreditam que se Gregório de Matos não tivesse feito a poesia satírica, não seria um dos grandes nomes da literatura. Ter entrado em confronto com a sociedade baiana assim que voltou de Portugal despertou no poeta uma intensa veia satírica. Muitos se questionam como ele não foi preso pela Inquisição. Era considerado um herege, pois alguns de seus escritos e de suas falas contrariavam o poder da igreja. Ou seja, gente, quem estuda literatura coloca, então, que o Gregório de Matos, se ele não tivesse ido para essa parte satírica, onde ele critica as pessoas e tudo mais, talvez ele não seria um dos grandes nomes que nós temos na literatura brasileira. É uma possibilidade, quem sabe? Por quê? A genialidade dele está justamente nessa parte satírica, então nessa parte que ele critica, que ele fala mal de todo mundo. Então esse confronto dele com a sociedade baiana na época que ele voltou de Portugal, então, teria causado então esse despertar então de um grande escritor. Também, gente, na época, né, da Inquisição, muito se questionou por que ele não pagou por isso. Há alguns estudiosos do Gregório de Matos que colocam que a sua família fazia parte da Inquisição. Então, é aquela velha história, tipo, finge o que não tô vendo, sabe? Tipo, tá criticando, nossa, onde que ele tá criticando? Então, eles davam essa disfarçada, tá? Justamente para que ele, gente, não se desse mal. Até porque, gente, ele pega e ele traz, assim, os seus textos, eles são bastante diretos, né, quando a gente fala na questão da Igreja Católica. Principalmente, a gente viu numa das aulas anteriores, que ele fala assim, Deus, eu tenho que pecar, senão o Senhor não tem trabalho. Então isso vai, gente, contra o que a igreja prega. Justamente porque a igreja prega que você tem que, né, controlar os seus pecados. O ser humano vai pecar. O que importa é você se redimir desses pecados na visão, né, católica. Mas ele fala basicamente o que? Peco mesmo, tem que pecar, senão Deus não tem trabalho. Ou seja, ele vai contra. Por isso, né, gente, que ele foi um dos caras que se deu mal quando ele começou a trabalhar com os jesuítas, justamente porque ele não tinha, então, essa postura cristã que eles esperavam. Alguns pesquisadores afirmam que Gregório de Matos tinha familiares ligados à Inquisição. Além disso, as denúncias que sofria eram de difícil comprovação. Então nós temos aqui um exemplo de um trecho de um poema dele. Neste mundo é mais rico o que mais rapa, quem mais limpo se faz, tem mais carepa. Com sua língua a nobre a vil decepa. O velhaco maior sempre tem capa. Basicamente, gente, então, é muito difícil para as pessoas que o denunciavam na época provarem, então, essas críticas que ele fazia. Fazendo um paralelo atualmente, ironia, por exemplo, gente, ela não é processo de justiça. Justamente porque a ironia, ela depende da sua interpretação. Então a gente pode perceber que o Gregório de Matos, mesmo tantos séculos atrás, ele já usava esse mesmo recurso. Ele, pera, mas se eu der uma disfarçada, uma ironizada aqui, ninguém vai conseguir provar o que estão me acusando. Então, gente, justamente por quê? Isso vai depender da interpretação de quem está lendo. Então, por isso que o Gregório de Matos, ele sempre conseguia se safar, então, das coisas. Também, gente, o Gregório de Matos, né, é um homem pós-renascentista que estava em crise. A sátira de Gregório assumiu um caráter afinado ao popular e à problematização marcante do barroco. A sátira deforma, como o próprio barroco prevê, de modo caricatural o que se pretende atacar.
a noção de ridículo, o cômico, a indignação, e uma cerne intenção de reforma são atributos mais marcantes da sátira. Gente, por que a gente fala de um homem pós-renascentista? Antes do Renascimento, várias coisas eram proibidas. Por exemplo, o estudo da anatomia do corpo humano. Não se era permitido abrir o corpo humano para estudo. No Renascimento, isso tornou-se então possível. Então tá, mas a igreja prega que isso é errado, mas ao mesmo tempo isso acontece. Então o homem vive, por exemplo, nessa dualidade. Eu acredito na religião ou eu acredito na ciência. Então ele tá nesse universo. Então por isso, gente, que ele tá em crise. Justamente porque, eu tenho um pezinho aqui e um pezinho ali, mas espera, então o que sou eu nesse cenário tão conturbado que vivia então o Gregório de Matos? E, gente, então essa sátira dele, essas críticas, são totalmente ligadas, então, a essa problematização marcante do barroco, tá? Então, gente, ele faz isso de modo caricatural. Ele pega os tipos. Então, por exemplo, estereótipos. Todo político é ladrão. Um exemplo, porque é o que ele coloca ali. Então ele traz isso, gente, na sua poesia justamente para atacar. É mais fácil eu generalizar. Então acaba sendo mais simples para o Gregório de Matos. Aí, gente, nós temos aqui um trecho de um poema onde ele critica diretamente. Que falta nesta cidade, verdade, que mais por sua desonra, honra, falta mais que se lhe ponha, vergonha. O demo a viver se expõe, por mais que a fama a exalte. Numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Então aqui a gente já percebe ele criticando então diretamente essa questão de modo geral da sociedade baiana. A gente sabe exatamente que é da sociedade baiana. Então ele está criticando essa forma que as pessoas ficam tipo, gente, são os políticos que são ladrões. Pera, você também como cidadão, de não fazer nada, de ficar só ali observando, você também é um ladrão, porque você está corroborando com isso. Então essa é a visão que o Gregório de Matos traz. E, gente, nós esquecemos muitas vezes que o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, eles surgiram ali como escritores ao mesmo tempo. Então eles viveram na mesma sociedade. Só que assim, gente, eles foram lá para a Bahia, porque os dois estavam lá, mais ou menos no mesmo tempo. Só que assim, na poesia do Gregório, podemos encontrar referências a Vieira e na obra de ambos, temas em comum. Além disso, vivera posições intelectuais e sociais semelhantes. Vieira foi embaixador, um homem influente na corte. Então aqui, gente, como eles viveram na mesma época, a gente pode perceber que na obra então do Gregório de Matos, nós temos algumas citações ao Padre Antônio Vieira. Então, a gente vê essa ligação entre eles. Tanto que eles abordam temas em comum. Como eu disse anteriormente, que a gente leu, o Sermão do Bom Ladrão, onde ele fala da questão da corrupção, que também é um tema bastante presente na obra do Gregório de Matos. Então, a gente vê que como eles viveram na mesma sociedade, a gente encontra, então, intersecções na forma de pensar deles. E, gente, tem uma diferença também gritante. O Padre Antônio Vieira, ele era muito bem visto na corte. Então, ele era um homem influente. Enquanto o Gregório de Matos, as pessoas não queriam ele por perto. E também, gente, ele teve, o Gregório de Matos, influência. Ele foi juiz em Lisboa e veio para a Bahia ocupar um cargo importante. Ambos faziam parte de um grupo social dominante. Ou seja, gente, por mais que o Gregório de Matos não fosse bem visto, na corte, ainda assim ele tinha uma influência, justamente porque ele pertencia, então, a uma classe dominante. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de literatura. Até a próxima!